Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que é hora de despertar a consciência. Aqui a gente não faz nada por vocês, só joga a sementinha do conhecimento aí. E eu espero que você tenha essa consciência e coloque em prática. É sobre despertar, é sobre potencializar, é sobre ter uma vida extraordinária. Mas só depende das suas escolhas, meu jovem. Vem pra cá, eu quero mandar um abraço pessoal da Rede SPTV. Toda quarta-feira, 19h20, hora de despertar a consciência pro Brasil e pro mundo. Esse papo maravilhoso que eu amo aqui. Quem tá no YouTube, nos ajuda aí. Se inscreva, compartilha, comenta. Vamos ser generosos espiritualmente. Vamos propagar a boa nova. Vamos compartilhar conhecimento que vão agregar as pessoas, vão ajudar a despertar a consciência e ter uma vida mais próspera. Então, só depende de você. Compartilha esse vídeo aí com um conhecido que já vai valer a pena essa transformação na sua e na vida dele. Então vem pra cá que o papo é muito bacana. Fala com a amiga Daniela, que é psicóloga aqui. Hoje o papo vai ser maravilhoso. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Boa tarde? Boa tarde? Boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer estar aqui, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Meu esposo esteve aqui anteriormente e amou estar aqui com você. Eu que amei. Maravilhoso. E nossa audiência também gostou muito do bate-papo, né? Ô, Daniela, então vamos lá. Primeira coisa. Vamos. Saúde mental. Fala um pouquinho sobre isso. Uau, esse é um tema gigantesco, né? E hoje é uma coisa que vem... acho que hoje tem muitas possibilidades de você trabalhar a sua saúde, né? E eu, como psicóloga, né, comecei na academia, então tive toda a formação em psicologia, tive muita oportunidade de trabalhar a área empresarial, conhecer sobre liderança e gestão. E o tanto que isso adoece ou favorece a vida das pessoas, porque o trabalho ocupa 80%, 90% do nosso tempo, da nossa vida. Então, essa vivência minha empresarial foi muito importante para eu entender o que é saúde mental mesmo, né? Então, tendo essa experiência empresarial e clínica me trouxe muitos benefícios, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um ser espiritual numa experiência humana. Gostei disso. Né? Então, muitas vezes a gente se vê como um ser humano, é muito bonito falar, eu sou um ser humano, mas acho que a gente é um ser espiritual numa experiência humana. Então, tem essa questão... toda essa questão da saúde e tem essa questão da espiritualidade. Acho que são duas coisas que se complementam muito, né? Então, todas as pessoas que chegam no meu consultório hoje, são três coisas, acho que é o básico, é o pilar que eu olho e que impacta muito. Às vezes, impacta de 30% até 60% na vida da pessoa. Uma é alimentação, sono e atividade física. Né? São três coisas que, independentemente da queixa que ela traz, é o que eu primeiro vou olhar, né? Então, como ela está dormindo, porque eu acho que isso impacta na vida da pessoa como um todo, a gente precisa respeitar nosso ciclo circadiano. Quem não dorme bem não tem uma boa saúde, né? Porque a hora do sono, ela realmente é sagrada. E tem vários estudos, várias teorias que trazem toda essa questão do sono, ela não é só uma questão biológica, fisiológica, tem uma questão espiritual também envolvida no sono, né? E que a gente precisa trabalhar. Isso é até um tema para um outro podcast, porque o sono realmente espiritualmente falando, ele é muito importante, né, pra gente. Mas trazendo a parte da fisiologia e da biologia, né? Então, o sono, ele é muito importante porque eu preciso respeitar meu ciclo circadiano, porque tem uma série de hormônios que coordenam a nossa vida e para dormir e para acordar são hormônios e toda a química é toda diferente, então você precisa respeitar isso em termos de corpo. A alimentação, que eu até vi que o outro podcast antes desse, né? Aqui, né? O tanto que é importante saber o que você coloca energeticamente para dentro. Né? Porque tudo que você ingere, que você bebe, causa uma química corporal, impacta no seu corpo, impacta no que você pensa. Simples. Né? Se não carregar, não funciona. Exatamente. Então, você imagina nós seres humanos, se a gente não tiver esse momento de recarregar as energias, vai funcionar, exatamente. Né? E o que eu vejo hoje é que assim, o excesso de açúcar, de café e glúten impacta de uma maneira assim avassaladora na saúde mental das pessoas, né? E assim, tem uma coisa que eu acho que é importantíssimo também, aí é um interessante ponto de vista, né? Sim. Que eu percebo assim que, beleza, cuida da saúde mental, mas gente, ambiente
é importante para a saúde mental. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, que tem mais conhecimento sobre psicológico sobre isso, porque é uma coisa que eu venho percebendo, e eu sou na do Corpo Explica, uma coisa muito interessante foi sobre isso, né? Falei assim, cara, não adianta mudar e ficar no mesmo ambiente. Sim. É mais fácil você mudar e o ambiente aí você muda. Sim. Porque vai proporcionar essa mudança automática do dia a dia, do cotidiano. Porque assim, cuida da minha mente e mantenha os menos relacionamentos tóxicos, ambientes que vai ser produtivos, naquela rotina que vai destruir tudo que ele foi construído, né? Sim. Então, quando você cumpre esses 3 pilares, aí chega essa parte de enxergar o todo, né? O ambiente diz tudo sobre você. Então, tem gente que quer parar de fumar, mas só anda com amigo que fuma. Quer parar de beber, mas eu não quero largar a minha turma do bar, né? Então, o ambiente impacta, dependendo do seu estado emocional, 100%. Né, nos seus resultados, aonde você quer chegar. Então, a pessoa precisa estar muito preparada para abrir mão dos ambientes. É uma decisão pessoal. Uma né? escolha, né? Saúde mental é uma escolha, né? É uma escolha. Igual, por exemplo, meu filho, ele teve alergia a leite aos 3 meses. E a gente remodelou toda a nossa alimentação. E foi muito difícil para a gente por conta dos nossos ambientes. Familiares, amigos, enfim, escola, trabalho, tudo isso foi remodelado. E no início a gente se sentiu um pouco excluído. Porque eu amamentei 3 anos e eu mudei 100%. Isso foi um presente enorme para a nossa vida. Porque a gente começou a enxergar a alimentação de um outro lugar, né? E aí eu perdi muitas coisas. Então a gente tem que estar aberto. Ou ganhou muitas coisas, né? Depende do ponto de vista, né? Perde, né? Assim, mas você tem que estar preparado para fechar. Fechar ciclos, né? E a princípio aquilo dói um pouco, mas tem um ganho lá na frente. Então não tem como você mudar sem cortar algumas coisas, sem abrir mão de alguns caminhos, né? Então, às vezes, a gente desconectou de vários amigos, a gente deixou de receber convites, e isso aconteceu. Então, todo o processo de mudança, ele envolve fechar ciclos, não tem jeito, né? Então, quando eu decido, porque muitas pessoas que chegam na terapia, Thiago, por incrível que pareça, elas não querem mudar. Né? Elas estão ali por uma coisa que, às vezes, ela está sendo impulsionada pelo meio, em qualquer contexto. E aí ela vai indo. Né? Então, tem pessoas que realmente chegam prontas. Quando a pessoa está pronta, quando ela realmente quer ajuda, ela tem uma outra postura. Ela tem uma postura assim... Às vezes ela está destruída por dentro, ela está sentindo muita dor, né? Seja independente do que ela está passando, mas ela tem uma abertura para... Ela tem uma força interna para fechar a coisa, assim, para falar, não, beleza. Eu preciso abandonar isso aqui, então eu vou abandonar. Então eu vou testar esse caminho. Então ela tem uma coragem, mesmo em toda a dor que ela está sentindo ali, então ela expressa uma coragem que ela não sabe nem de onde ela tira, porque ela está decidida. Então o primeiro passo é uma decisão interna mesmo, de mudar. Não é uma coisa fácil. Né? Não, com certeza, né? Porque, como você falou, você tomar uma decisão e você não está bem emocionalmente para tomar aquela decisão. Sim. Se tivesse bom, você nem precisava ir, vamos Exatamente. dizer assim, né? Então você está num momento muito crítico que precisa ter uma mudança. E eu fiz vários programas sobre isso, a gente falava o seguinte, que uma coisa é começar do zero. Outra coisa é começar de algo que está ali, os entulhos emocionais. Sim. Porque é sobre isso, mas eu tenho que limpar esses entulhos. Não é uma terra pronta, né? Sim. Tem que tirar, porque as crenças, no ar que a gente fala que é os pontos de vista, que é os julgamentos, né? Sim. É os medos. Então tem que limpar tudo isso. Seria como fosse uma terra. Vamos limpar a terra. Sim. Né? Para aí sim começar algo, né? Sim. E eu tenho uma visão muito positiva e boa sobre a dor, o sofrimento e a sombra. Assim. Eu acho que o que já está bom, já tá bom, você já sabe fazer. Agora, se você quer alta performance, se você quer ampliar, se você quer melhorar, se você quer ampliar sua consciência, você tem que olhar para o que não está funcionando. Então, o sofrimento, a dor, a sombra, só são sintomas, sinalizadores do que você pode reverter completamente, entendeu? Isso eu aprendi num processo muito pessoal de meditação. Toda vez que eu sinto alguma coisa que pra mim é incômodo, eu sento com ela. Tipo assim, se um dia eu tô com muita raiva, eu tô com um filho de 5 anos, né? Aí às vezes junta com TPM, eu tô com 46, daqui um dia chega a menopausa, então tem dia que eu tô um dia mais difícil. E aí tem dia que se eu tô com muita raiva, eu sento com aquela raiva. E aquela raiva, quando eu não resisto
a ela, quando eu integro, ela me traz todas as informações que eu preciso. Então a gente não tem que afastar a dor, a gente não tem que negar o que está ruim, o que não está funcionando. Aquilo lá são só sinalizadores, só sintomas do que eu vou assim reverter, e às vezes eu vou dar uma guinada na minha vida. Então eu tenho uma visão muito positiva sobre esse lixo que as pessoas falam, não, eu tenho que me livrar disso. Eu falei, não, você tem que olhar para isso, você tem que atravessar, você tem que integrar, você tem que entender. Então, se você está com inveja, senta com a sua inveja. Né? Se você está com raiva, se você está com ódio, você precisa sentar com essa emoção. Não né? é que a gente fala assim, né? Tem uma frase que fala assim, o que eu não estou percebendo, que eu devia perceber disso. Sim. Você está falando de sentimento. O sentimento é feito para sentir. Sim. Não tem como, eu não vou sentir raiva. Não existe isso. Não vou sentir. Sim. Agora, como eu vou lidar com isso? O que eu tenho a aprender com isso? É interessante você criar essa pessoa, não conversar. Sim. O que eu posso aprender com você, você aprender comigo, né? Sim. É igual na espiritualidade, né? Cara, você só cresce com a sombra. Exatamente. Luz na luz vai fazer uma diferença? Sim. A luz, ela vai fazer a diferença na sombra. Sim. E essa sombra é exatamente o que a gente precisa melhorar. Sim. Aqui que a gente precisa trabalhar dentro da gente, que é os nossos meios, nossos pontos de vista, nossos receios, mas entendendo que é uma jornada positiva, né? Sim. Eu aprendi com mandar abraço para um façador de barra de arte, o Geraldo, que fala assim, cara, eu estou tentando fazer isso na minha vida, não existe bom e mal, existe experienciar. Sim. Vamos experienciar? Exatamente. Porque se eu falar assim na minha cabeça que é mal, que é ruim, eu não vou querer viver. Mas talvez aquela vivência de algo que eu penso que é ruim é que vai ser toda a diferença da minha vida. Exatamente. Eu até falava muitos anos atrás, cara, o pé na bunda é bom demais, que é pra frente. Exatamente. E às vezes você precisa disso para você ver uma nova realidade. Exatamente. Aí eu não vivo aquilo, não tenho um chacoalho da vida, né, os movimentos da vida, e eu fico estagnado. Sim. E ficar parado é ruim. Sim. Né? A vida é movimento. Não, e você precisa encarar de frente. Então, assim, por exemplo, para mim o mais importante hoje como psicóloga, né, é criar um ambiente onde a pessoa tenha coragem e amorosidade para olhar para ela de verdade, com tudo, né? E você fala coisa interessante, né? Que eu estava compartilhando com a minha esposa sobre isso, né? O quanto a gente é duro com a gente mesmo, né? Sim. Às vezes você acolhe o outro, você abraça o outro, você dá toda atenção pro outro, e para você, a gente é muito duro com a gente mesmo, Sim. né? Muito. Isso acontece com a maioria dos pacientes, dos clientes, porque eu falo para eles assim, caramba, você nesse estado, que amigo você seria, né? Para você mesmo. Né? Porque a gente tem que se comportar como nosso melhor amigo. Porque o que a gente fala pra gente, às vezes internamente, mentalmente, a gente não falaria. Se chega uma pessoa com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, a gente se organiza internamente com todo o amor que a gente tem para acolher. Agora, quando é nosso, é completamente ao contrário. Então, essa coisa de você ser seu melhor amigo, primeiro, né? Você se acolher primeiro, você ser seu melhor amigo primeiro. Aí eu acho que esse é o caminho desse auto-amor que as pessoas falam, né? Que eu só consigo amar o próximo se eu amar a mim mesmo completamente. Só o que eu tenho, né, Daniel? A gente só dá o que tem. Então, enquanto eu não caminho para isso, de olhar para tudo que eu acho que eu não estou funcionando, para todos os meus julgamentos, para todas as minhas críticas, para todas as minhas resistências, eu não avanço. E outra coisa que eu achei interessante, né? Que a gente tem que entender que é um processo continuado de aprendizado. Sim. Ou seja, sempre está aprendendo. Sim. Às vezes cometo uma falha aqui, beleza, vou entender, compreender e tentar fazer um comportamento que vai ser maior contribuição para mim. Isso faz parte do processo. Sim. Errar faz parte do processo. Sim. Exatamente. Né? Que é o tal da autorresponsabilidade. Lógico que existe consequência que você vai fazer. Ok, Sim. vamos absorver, vamos aprender, vamos seguir. Sim. Isso é que é a consciência. Beleza, Sim. vamos seguir. Porque faz parte. O erro é igual aquela coisa. Erro é feedback. Ele só está retornando com você com a informação para você falar, ó, da próxima, isso aqui deu certo, né? Aí isso aqui você já fica em alerta, né? Você tem atenção para isso. É igual a questão do medo. As pessoas questionam muito a coisa do medo. Eu falei, gente, o medo é maravilhoso. Ele é um filamento de informação, o medo, sabia? Porque ele está falando para você assim, então, você tem que melhorar nisso. Você está com medo, está ansioso, então melhora nisso. Então, se você vai lá fazer um podcast, estuda tal assunto, né? Entra num estado meditativo, vê o que está te incomodando. Então, o medo ele é seu amigo em diversos momentos.
Não é à toa que é uma emoção que ela fica com você a vida inteira. Todo mundo, até quem é super profissional, já faz aquilo 10 vezes, dá um friozinho na barriga de alguma forma, entendeu? Eu já fiz mais de 1000 programas, ainda dá. Né? Então, que é único, né? Algo único. E é o senso meio de responsabilidade. Então, a gente precisa se acostumar com o medo. É aquela coisa, pega o medo e vai, porque você não vai se livrar dele. É pro resto da vida. Né? Eu convido, né, eu falei pra vocês da Barra de Axis, tem essa pergunta, né? Sim. Quando tiver esse sentimento, fala assim, o que eu não estou percebendo disso que eu deveria perceber? Exatamente. E você vai ler a intuição, olha, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que melhorar? Exato. Não é ficar parado, a vida é sobre se movimentar. Sim. Não tem como você parar, cara, tem que movimentar. E a gente vai melhorando, né? Sim. Cada dia mais nossos comportamentos, entendendo, compreendendo que vai ser maior contribuição. Por que eu falo maior contribuição? Tudo é contribuição. Sim. Tudo. A diferença é quando eu sei que algo faz mal para mim, eu não vou fazer aquilo mais. Exatamente. Ou não deveria fazer, né? Porque Exatamente. ainda cai no erro de fazer ainda, né? Mas eu convido você que está nos assistindo, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que é o universo, como pode melhorar, infinitas possibilidades, meu jovem. Aqui a gente joga a sementinha e eu espero que você crie vergonha na sua cara e comece a praticar o que você vem aprendendo aqui, que eu tenho certeza que você vai despertar a sua melhor versão, porque só depende de você, cara. Você veio para ter uma vida extraordinária. Por que você não está vivendo isso? Pensa nisso, meu jovem. E segue com a gente aqui, com o papo maravilhoso. Lembrando, seja bondoso, cara, com o universo. Vamos compartilhar esse podcast aí pra gente propagar a boa nova com conteúdos de expansão de consciência para as pessoas olharem para dentro, se transformarem e mudar o meio, né, que elas vivem ali. Sim. Eu fiquei curioso, né? Você falou no momento do sono, a importância do sono para a espiritualidade. Fala um pouquinho sobre isso aí. Então, existem muitas polêmicas sobre isso. Eu vou falar de uma crença pessoal. Seu interessante ponto de vista. Então, é porque tem pessoas que não acreditam, eu respeito, né? Eu digo isso assim, até de uma vivência minha, com a minha espiritualidade, com a minha vida, com o que eu tive a oportunidade de acessar, de conhecimento, de pessoas, meus caminhos, né? Quando você dorme, é como se você acessasse você no futuro. Ou você no passado, né? Eu acredito que o tempo não existe. A gente precisa desse tempo linear aqui para entender algumas coisas, porque a gente está na Matrix e tem um aprendizado aqui para realizar. Mas o tempo, ele é uma ilusão. Esse também é um assunto enorme para outro podcast, né? Fica várias dicas aí. Eu quero que você, Gustavo, volte aqui pra gente ter esses papos elevacional, igual diz meu amigo. Então, esse é um assunto que a gente pode marcar para falar, porque eu acho que a gente precisa mergulhar nele. Por exemplo, é como se eu acessasse o meu duplo quando eu durmo. E aí, quando eu durmo bem, numa boa vibração, com uma boa pergunta, eu acesso esse meu Tiago do futuro. Porque quando a gente fala assim, muitos autores fenomenais falam sobre isso, né? Que a gente cocria a realidade. E eu acredito que esse cocria significa que todas as possibilidades quânticas, quando você tem um pensamento, você pensou no podcast, tem infinitas possibilidades de resultado para o seu podcast no futuro. Verdade. Né? Conforme você vai caminhando, você vai atualizando na sua versão presente essas possibilidades. Quando você tem dúvidas, questionamentos de caminho, você acessa esse duplo durante a noite e atualiza a versão correta. Esse assunto é polêmico, né? E atualiza a versão correta. Então, você pode, durante o sono você trabalha. Então, você precisa se preparar para dormir. É muito importante dormir, que é onde, às vezes, muitas vezes, você vai preparar o seu dia no outro dia. Você vai preparar o que você está querendo daqui um mês, daqui um ano. Você vai fazer uma pergunta que para você é importantíssima. Está lá, está no seu coração, é a sua vida que está em jogo naquilo, é a sua saúde, ou a sua meta, é o seu sonho, né? Então, o sono, para mim, hoje tem essa importância, porque você tem a capacidade de acessar essas informações. Então, tem toda essa questão da espiritualidade, fora a questão do seu corpo, que aqui é seu veículo, né? E você precisa cuidar dele. Então, quando você não dorme bem, você não fica bem no outro dia, é fato. Você come carboidrato, você se enche de café, você fica irritado, né? E é interessante porque o lançamento do Axis é a pergunta.
Sim. O Axis trabalha na pergunta. Sim. Porque a pergunta expande. Exatamente. E outra coisa, a gente pergunta e não fica preocupado com a resposta, não. Só Não. pergunta e solta. Exatamente. O universo, como pode melhorar, é uma pergunta. Exatamente. E solta. Por isso. Então, assim, porque é infinitas possibilidades. Quando eu faço a pergunta, eu abro as possibilidades. Exatamente. Quando eu julgamento, fecha. E é interessante esse ponto de vista seu, porque faz sentido. Faz um sentido para mim. Eu estou lendo um livro chamado assim, Meta-Alma. Sim. O autor, ele criou um yoga mental para ele. É interessante, Sim. né? E aí ele questionou o tempo. Ele falou assim, a gente só sabe que é tempo porque existe a lembrança. Senão você não teria, não ter sentido o tempo. Tem. Eu lembrei que eu tinha 5 anos, eu lembrei, são fatos que você lembra que vai construindo esse tempo também. Sim. Sabe? Eu achei interessante, caraca, foi um ponto de vista interessante. Uma outra coisa que é importante é essa coisa da presença, ela não é uma coisa, não é só o estado de presença. Quando a gente está no presente, no agora, a gente meio que se livra desse passado ou desse futuro. Por exemplo, agora que a gente está acordado, é muito importante a gente estar no presente. Porque quando eu estou no presente, tá tudo bem. E eu preciso elevar essa vibração do agora tá tudo bem, porque é isso que faz ficar tudo bem. Porque a sua frequência mental ou vibracional, ela não é um objetivo, ela é um resultado do seu estado. Entendeu? Então, agora é muito importante isso. Toda hora eu tô comigo e eu fico, cara, tá tudo bem. É muito importante o presente, agora tá tudo bem. Porque aí realmente você vai se mantendo nesse estado da presença. Porque se você pensar agora, não tá faltando nada para você. Tá tudo bem, né? Eu não tô com nenhuma necessidade agora, eu não quero nada agora, eu quero estar aqui. Então, esse questionamento diário, da onde você tá e tá tudo bem, né? Igual quando eu tô lá almoçando e às vezes meu filho tá correndo e eu doido que ele sente na mesa. O que me acalma é eu falar, cara, tá tudo bem. Ele tá saudável, ele tá saindo da mesa toda hora, mas ele tá comendo. Eu tô aqui saboreando esse prato agora. Tá tudo bem. É muito importante falar isso toda hora. Você tá falando isso e vem a consciência para mim que é questão do controle, né? É melhor viver do que controlar, né? Exato. Aí você deixa, talvez, de viver naquela refeição, Exato. Querendo controlar como seu filho. Exato. Igual você falou, às vezes tá tudo bem. Não tem nada de errado. Uma criança tá ali, bem. mais agitada mesmo. Porque tem muito isso. Uma coisa que eu percebo é na hora do TDAH para as crianças, né? Sim. A Bela falou, cara, é só uma criança, é normal. Sim. Tipo assim, não tem nada de anormal esse comportamento. Foi até engraçado quando comigo com a minha esposa. Teve uma situação lá, na escola, né, com a minha enteada. Daí minha esposa contando, eu falei, cara, no meu ponto de vista, não tem nada de errado, é uma coisa normal de criança. Sim. Aí levaram o psicólogo falou exatamente isso. Sim. Porque, cara, é normal, tipo assim. E aí você quer controlar. E aí você deixa de viver, de experienciar. Sim. Porque você quer controlar a parada. Sim. E aí acontece, nós temos o leve e o pesado. Quando eu não controlo, é leve. Sim, totalmente. Você falou, vê o presente, ó. É leve pra caramba. É. Por que eu quero controlar o futuro? Exato. Eu quero consertar o passado. Sim. Eu não tenho poder sobre isso, eu tenho poder agora. Eu falo que eu descobri a fórmula de criar o futuro perfeito. É fazendo o que é agora. Sim. É fazendo o que eu quero no futuro, fazendo agora, né? Sim. E aí uma forma de você se desvencilhar dessa necessidade ou dessa ansiedade pelo futuro, ou às vezes a gente fica na ruminação, eu estou querendo mudar o passado, né? Isso às vezes é o caminho para diversas transtornos de ansiedade e depressão, principalmente, né? Que eu fico ou no passado ou no futuro. Uma coisa para você é muito do que você já falou e que a gente já falou. Eu faço a pergunta, me posiciono e solto. Porque a gente precisa se posicionar na vida. Isso é verdade. Sabe? E se você toda noite se posicionar, vai chegar. Né? Porque muitas pessoas às vezes não sabem nem o que elas estão querendo e estão reclamando. E entende a coisa que a gente falou aqui. O processo, é um processo. Exato. Não é assim, salabim, né? Pedir, chegou. Não, Sim. cara, não é mágica, Sim. né? Sim. Existe um processo. No ar que a gente fala, cara, tá caos. Você não pediu? O universo tem que mexer as peças para poder chegar. O que é mexer? Às vezes é um trabalho que você não vai ter que sair para vir outra oportunidade. Exato. Às vezes é o fim do relacionamento. Exato. Às vezes é uma mudança drástica na sua vida. Por quê? O velho tem que sair para o novo chegar. Ou seja, tem que abrir espaço para as coisas acontecerem. Abrir espaço.
Isso é uma coisa imprescindível, assim, a gente precisa abrir espaço, né? Então, a maioria da dor e do sofrimento está muito focada nessa coisa de eu resistir ou julgar, né? Ou eu estou resistindo ao que está aparecendo e eu não estou querendo abraçar, porque se eu fiz aquela pergunta e tem um caminho, né? Só que à medida que eu vou andando é que o caminho vai aparecendo, a estrada vai se construindo, a ponte vai aparecendo. Mas se eu não der alguns passos, ela não vai aparecendo lá no final. O universo, você fala assim, se movimenta. Gente, o fluxo é leve. Sim. Sair do fluxo é pesado. Sim. Você não precisa fazer muita coisa, é leve. Sim. Então você voltou no fluxo, ó. Ele só fala assim, vai. Dá só um start, né? Tá falando de saúde agora intestinal, agora falou. O corpo tem essa consciência. Sim. Se começou um processo, você já vai automaticamente. Porque é leve. A gente veio para prosperar. A gente veio para ver o melhor. A gente não veio por nossas escolhas, né? E isso aí, pra mim, essa coisa de você fazer a pergunta e confiar e soltar, traz muito esse sentimento de fé. Que tá muito. É muito mal explicado, porque eu acho que a gente tem muita deturpação. Eu respeito todas as religiões, mas às vezes as religiões trazem uma persona para isso que é como se a gente estivesse depositando num ser que está fora da gente, né? Então as pessoas perdem o que é o senso da verdadeira fé. Isso para mim é fé, né? Que a gente se posiciona, faz a pergunta e solta e vai agir. Vai fazendo as coisas e vão aparecendo outras e você vai acreditando no fluxo e vai caminhando. Né? E as coisas vão acontecendo, às vezes, porque você não pode desenhar quando vai acontecer, com quais pessoas, daquele jeito que eu quero. Não é assim. Né? Eu tenho que fazer uma pergunta no qual, para mim, meu coração está batendo para aquilo, faz sentido para a minha vida, para a minha existência, e eu realmente preciso soltar, porque o universo é muito mais. Né? Às vezes ele vai trazer uma coisa muito melhor, porque o nosso conhecimento aqui é muito limitado. É muito limitado, né? Liliane, mental se separa do espiritual ou é uma coisa única? Nossa, é impossível separar, porque assim, quando a gente fala do mental, isso no meu ponto de vista, tem gente que pode, né? O mental para mim é o seu fluxo do pensar. E um pensamento pode levar sua vida para frente, como pode detonar 100%, né? Então o pensamento, ele é uma coisa. Ele se transforma na coisa. Então não tem como separar do espiritual, porque e como eu te falei no início, para mim eu sou um ser espiritual numa experiência humana. Então tudo faz parte. Então o meu corpo, cuidar do meu corpo, da minha alimentação, do que eu estou escutando, do que eu estou vendo, com quem que eu estou conversando, qual ambiente eu estou me integrando. Né? O que eu escolho para mim espiritualmente, ou o que eu escolho para mim socialmente, ou em termos de amizade, ou de profissão, ou do que eu falo, tudo isso para mim é a vida espiritual. Né? E isso tudo impacta no que você pensa e vice-versa. Assim, não tem, as coisas estão completamente ligadas, assim, interligadas, né? Uma coisa faz parte da outra, porque muitas vezes as pessoas caem, e aí é um termo que eu tô dando esse nome, tipo falsa espiritualidade, sabe? Que ela acha que é só participar de cerimônias, ou só ir à igreja, ou só rezar para aquele determinado santo, enfim, não é só isso a vida. Isso é uma parte. Né? A sua crença é muito importante porque aquilo te coloca numa frequência específica, mas depois você precisa ir para o dia a dia, né? Porque a espiritualidade ela está no dia a dia, está na forma como eu me relaciono com o meu parceiro, o meu companheiro, a minha companheira, o que eu falo, o que eu escolho, né? Com as minhas atitudes, com os meus filhos, com os meus pacientes. Então, isso é a vida espiritual, é o seu trabalho, né? Então... É bacana porque só tem um jeito de viver a vida, né? Vivendo. Exatamente. Às vezes a pessoa faz umas perguntas, fala, cara, como é que você não sabe? Só viver, não sei. Exato. Porque é o dia a dia, né? Lógico que isso tudo são ferramentas para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível a vida, né? Sim. Fazer escolhas que façam ser uma contribuição pra gente. Mas não tem como a gente deixar de não viver. Sim. Né? E também ficar só naquele local também é muito confortável. A gente tem que voltar. Exato. Eu já estava conversando com uma pessoa sobre sair de corpo, né? E eu tive o plano de conversar com uma pessoa que participava de um pessoal que eles iam se reunir
E saiu todo mundo junto, né? Sim. Por vários tempos. Ela falou que parou de ir porque ela ficava com medo de não querer voltar. Porque lá era muito bom. Exato. Tipo, o mundo da perfeição. Aqui eu tenho que pagar boleto, né? Exatamente. Aqui eu sou igual, eu sou síndico. Vou passar raiva. É cobrança, não sei o quê. Então, como é que eu vou lidar com isso, né? Sim. Mas o que é gostoso é quando você começa a vivenciar isso e sair cada dia melhor dessas situações. Sim. Fala, cara, que legal, meu comportamento foi legal hoje. Pô, me sinto melhor, não me sinto tanta raiva. Sim. Pô, me julgo menos. E aí você começa a entender, cara, que legal, gostoso viver. Sim. E você vive a sua plenitude, né? Quando tem essa saúde mental alinhado com a questão espiritual. Sim, e eu acho que a gente não está aqui nesse momento à toa. Teve uma escolha sua de vir para cá por coisas que a sua alma precisa aprender. Então, se você não estiver conectado com algo maior, realmente essa existência, ela fica sem sentido. Você precisa dar o sentido para ela. Verdade. Né? Você precisa dar um sentido. E a pergunta que você vai abrindo quando você começa a expandir, espiritualmente falando, é que aí você tem a certeza que você está aqui por vários aprendizados que você escolheu e que a sua alma precisa. Então, eu acredito que a gente está aqui para aprender sobre essa questão da emocionalidade, sabe? Você lidar com essa questão sentimento, pensamento e ação, como é que eu alinho isso dentro do meu corpo, como é que esse cérebro alinha com esse coração aqui, né? E eu lido com essa coisa, com esse fluxo das emoções, porque é isso que faz a vida aqui. Isso, né? Que é o gostoso da vida, né? Daniela, como é que você pensa, né? Vamos ser interessante ponto de vista sobre a questão desse boom da medicina, da ayahuasca. Então, a ayahuasca, ela é uma tecnologia para mim. Eu vejo ela como uma puta ferramenta. Uma tecnologia indígena, né? E eu acho que hoje alguns estudiosos, cientistas estão enxergando isso de uma maneira muito responsável e muito bonita, sabe? Então, hoje existe uma série de estudos científicos, né? E estudos mais antigos, tanto no Brasil como na Europa. Tem muitos estudos, muita coisa caminhando em relação à medicina. Alguns grandes nomes falam sobre a nova perspectiva realmente para a saúde mental, né? Existem muitos erros no caminho, como qualquer coisa. Se a gente, né, se a gente for comparar a alopatia, os remédios psiquiátricos com a medicina, porque tem gente que gosta de fazer essa comparação, é uma comparação muito, do meu ponto de vista, estranha, porque são dois mundos completamente diferentes em termos de resultado, né? E as pessoas, às vezes, têm pouco conhecimento do que é realmente, do que são realmente esses medicamentos, né? A indústria farmacêutica, do que são esses medicamentos, até onde eles vão realmente como resultado, como eles precisam ser manipulados e dosados, enfim, né? Então, hoje, abriu-se realmente uma esperança, uma perspectiva muito interessante em relação aos psicodélicos. Que vê o quanto que agrega, né, na questão de saúde mental, saúde emocional. Sim, né? Sim. Então, a medicina, assim, no meu ponto de vista, eu vou falar você como pessoa que utiliza, né? Ela desata nós muito arraigados, assim. Ela, no meu ponto de vista, ela realmente faz uma mágica. Por isso que ela é uma tecnologia muito bem pensada, assim. Então, às vezes, numa cerimônia, você consegue acessar conhecimentos sobre você, ter uma experiência com você mesmo muito intensa e muito reveladora, né? Então, e quando você vai para uma cerimônia com ayahuasca, você vai ciente com o objetivo. Ela não te tira do prumo, não. Ela faz uma série de coisas com você, como o pessoal fala, o vomitar. O vomitar não é um simples vomitar, é uma limpeza, que é a chamada da purga. Aquilo tem um objetivo, não é um vomitar por vomitar, né? É uma espécie de limpeza. Eu já tive várias curas físicas nessas limpezas, que foram muito importantes para mim, até para eu conseguir engravidar. Interessante. Né? Então, eu engravidei com 40 anos e foi uma coisa que eu vim planejando 3 anos antes, e foi justamente o momento onde eu mergulhei na medicina. E eu sentia, né? Eu via ela trabalhando no meu útero, em todo o meu corpo, né? Purificando. No entanto, que quando eu decidi
mesmo, falei, não, agora eu tô pronta. Deu um mês, eu estava grávida e foi natural, aos 40 anos. Eu tive uma gestação maravilhosa, eu não passei mal um dia, fiz exercício todos os dias, eu amei ficar grávida, eu me achava a coisa mais linda do mundo, tinha um pique, uma energia danada. Sabe aquelas coisas de grávida que sente sono, vomita, enjoo, não tive nada. Foi uma das épocas mais saudáveis. Então, assim, eu tenho muita gratidão pela Madre Ayahuasca, porque ela realizou grandes coisas comigo, assim. Eu permiti, né? Então, foi uma conexão muito bacana, muito bacana. Então, eu me permiti várias curas físicas, assim. E aí, fora o resto, né? Curas ancestrais. Você acessa tudo que você está preparado para acessar. Né? No entanto, que você não vai tomar por tomar. Quando você vai para uma cerimônia como essa, você vai com uma intenção. É muito importante você ir com uma intenção. Né? Porque é um trabalho. Você passa a noite inteira trabalhando. É professora. Você tem que perguntar é uma coisa, planta né? professora. Exatamente. Você quer aprender, né? Eu acho que é muito interessante isso. Eu vi que você participou de um grupo de pessoas, não sei se era para montar um curso sobre psicodélicos. Sim. Foi uma pesquisa? Eu fiz uma especialização. Fala um pouquinho sobre os psicodélicos para nós. Então, hoje tem uma série de psicodélicos, né? Tem os clássicos e os não clássicos. Tem muita polêmica sobre esses assuntos, mas está avançando muito, né? Então, hoje tem grandes profissionais envolvidos no estudo, na pesquisa e muitos resultados interessantes sobre os psicodélicos, né? Seja cogumelos, o LSD, que é o ácido lisérgico mesmo, não o de uso recreativo, né? O cacto, o peyote, a ayahuasca, o DMT. Então, tem muitas pesquisas sobre os psicodélicos clássicos e os não clássicos também, que é a cetamina e uma série de outros, né? Então, hoje, por exemplo, que é regulamentado, hoje existem uma série de clínicas que fazem o trabalho com a cetamina, né? Ou ketamina, que é em inglês, né? Então, hoje tem muita coisa avançada sobre os psicodélicos, assim, tem muitos estudos, muitos profissionais envolvidos, grandes pesquisas. Hoje tem uma referência muito importante para a gente, que é o Instituto do Cérebro, na Universidade do Rio Grande do Norte, com o Dr. Draulio Araújo, né? Depois, quem quiser acessar, então ele já fez vários TEDs e vários vídeos. É muito interessante esse trabalho lá do pessoal do Rio Grande do Norte. Eles estão muito avançados. Tem muitas pesquisas sobre a ayahuasca, né? De 2003 para cá tem pesquisas fantásticas comprovando uma série de coisas, série de mudanças, né? Em termos químicos mesmo, que foram vistos, foram mapeados, né? Então, tem muita coisa legal, assim, que é importante. Inclusive, as pessoas se atualizarem. Tem na Netflix uma série falando só psicodélico, bem interessante. Exatamente, cara. Interessante mesmo. Porque, assim, esse olhar científico mesmo, né? Não é só aquela machismo, não. Você vê o impacto, você vê como funciona e o quanto vem ajudando as pessoas, né? A questão de traumas passados, a questão de, você falou, físico também. Sim. Então, assim, é uma medicina que vem agregar mesmo o ser humano, né? O trabalho do Dr. Draulio é muito importante, principalmente nós brasileiros conhecermos, porque ele pegou assim, um filão de pacientes de depressão resistente, que é aqueles pacientes que tentou várias alternativas e não teve resultado, e vários teve resultados incríveis com a ayahuasca. Às vezes pessoas com duas sessões já... Então, assim, tem muita coisa boa. Bom demais! Coisa boa também é você se inscrever no canal, curtir, comentar. Vamos propagar o bem. Só compartilha com uma pessoa que já vai fazer a diferença no mundo. Se quer o universo, como pode melhorar. A hora de expandir a consciência aqui na Rede SBTV. Lembrando, toda quarta-feira, 19h20, esse encontro marcado aqui na Rede SBTV para falar de expansão de consciência no nosso universo, como pode melhorar. Vamos falar agora de liderança 5D. O que é isso? Ai, meu Deus. Esse é um projeto antigo que eu iniciei com uma sócia que agora foi para medicina. Ah, é? Foi estudar medicina e meio me abandonou. Nessa época, quando eu trabalhei com a liderança 5D, era um acesso diferente em relação à liderança. Assim. A forma como eu trabalhei a liderança, ela era completamente voltada para esse mundo espiritual, né? Porque esse 5D significa quinta dimensão. Então, a gente trabalhava esse físico, o mental, o emocional e
esse campo espiritual, que não tem a ver com... que às vezes as pessoas leva isso para o campo da religião. Não tem a ver nada com a religião, tem a ver com a espiritualidade. Ou seja, você como ser humano primeiro, né? Ou como ser espiritual num corpo humano primeiro, né? Então, isso trouxe para algumas lideranças uma consciência bem diferente da atuação deles frente às empresas, aos negócios, às pessoas, né? Uma visão muito diferenciada e um ganho muito grande, porque a forma como você, às vezes, trata a sua equipe é o que você está replicando lá na sua família, e lá está ruim e aqui fica ruim também, né? Então, é como se a gente conseguisse integrar a visão. Não tem a ver só com... né, tinha a ver com toda a parte empresarial, porque quando a gente fala de negócio, a gente está falando de uma série de coisas importantes para essa matrix e que a gente tem que levar em consideração, né? Então, tem uma série de coisas que ele precisa operar, delegar e saber fazer em termos de gestão. Mas tem um outro lado, porque para mim tem uma coisa muito importante, assim, que é o que eu chamo de fenomenologia do líder. Se você quer saber como a empresa tá, você vai conversar com aquele líder às vezes meia hora. Tudo dele está desdobrado no negócio dele. Parece que fica encarnado, assim, a forma como ele se trata ou trata as pessoas, você já consegue enxergar tudo. Até se aquele negócio vai prosperar, né? Se as pessoas ali vão crescer. É interessante, né? Eu falo, isso é uma experiência minha, tá, pessoal? Ninguém contou para mim vivenciar isso, que eu sou formado em administração. Sim. Né? Tenho algumas pós-graduações também. Eu atuo como síndico, né? Como facilitador de barra de arte, mas muito tempo eu atuei no mundo da administração das empresas, né? E eu estava numa empresa de médio porte. E aí ia batendo cabeça, cara, falando assim, fazia a época 2 pós, cara, tudo que eu praticava, eu não sentia aquela liga, sabe? Sim. Não tinha aquela liga das pessoas, da empresa, da ideia. Aí eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui pra mudar isso, pra gente criar uma união? E aí eu tinha muito problema com questão de horário. Aí eu sentei um dia com o dono e falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fornecer um café da manhã? As pessoas tomam um café aqui, já fica aqui, tá, mas fica pesado, tá. Eu falei, vamos fazer o seguinte, entra com a metade. Aí eu chamei os pessoal, os funcionários, né, por 30 pessoas, falei assim, ó, a partir de hoje, a gente tem o café da manhã, a empresa vai fornecer metade, que é o que a gente pode, tá? E vocês fornecem a metade, ok? Melhor que vocês ficar comprando salgado, essas coisas todas. Beleza, todo mundo concordou. E a gente começou a fornecer café, tinha um momento do café da manhã, e aí eu vinha com uma mensagem de instrução, tipo, histórias besteiras que motivava, ter esse olhar todo. E aí eu falo que no final aconteceu uma coisa fantástica. Eu falei assim, como é que eu vou unir essa galera, né? E aí, beleza. Rezei o Pai Nosso, porque é uma religião universal, então assim, depende da religião da pessoa e tal. Mas depois disso aconteceu a coisa mais fantástica que teve, que pra mim foi o diferencial, que foi assim, somos todo mundo único, né? Sim. A gente terminou essa oração, eu até repito, todo mundo começou a se abraçar. Que legal. Todo mundo começou a se abraçar. Legal. Porque a gente sabe que o toque humano é da maior intimidade que existe. Sim. Aí você conversa com as pessoas, mas você não deixa de tocar. Claro. Porque é uma questão de se permitir, questão de confiar. Então, naquele momento, aquela empresa não foi mais a mesma daquela época. Incrível. A gente dobrou o faturamento. Teve galera que, assim, que não tinha casa, comprou casa, e o cara comprou carro, todo mundo começou a prosperar. Sim. Porque a gente começou a entender que tudo era um todo. Claro. Então o outro cara não era meu inimigo porque ele ganhava comissão, mas se ele fizesse serviço bom, ia impactar também no meu, porque vinha mais clientes. Sim. Então a gente começou a ter aquela harmonia de quê? Um olhar humanizado, cara. Que legal. E as pessoas esquecem. E eu fazia o seguinte, uma vez eu estava com o problema, eu falei, cara, quanto você precisa para resolver? 5 dias, vai lá, resolve. E o dono, tu é doido, Thiago? Eu falei, não, cara, que carinha esse cara tá aqui, com cabeça lotada de coisa, velho. Legal. Ele tá aqui produzindo, ele tá aqui 100%, não adianta. Claro. Teve uma época, teve uma experiência que foi mais fantástica, que eu tinha uma situação que era um alinhamento do lançamento. Eu tinha uma pessoa que fazia esse serviço. E essa pessoa resolveu virar cantor. Ele foi honesto, chegou pra mim e falou assim, cara, eu posso ficar com vocês, mas com o seguinte critério. Sexta-feira, meio-dia, eu vou embora, porque eu vou cantar sexta-feira, sábado eu não vejo porque eu canto. Aí a princípio nós, tudo bem. Fazer o quê? Não tem outra opção? E ele foi honesto, né? Foi honesto. E eu precisava do serviço também e tal. E aí começou o quê? Aí os funcionários veio com o quê? Você tá dando privilégio pra pessoa, que não sei o quê e tal. Beleza. Eu resolvi essa situação. Chamei uma reunião e falei, gente, é o seguinte.
Essa pessoa faz um serviço específico. Essa pessoa, ela capta serviço para vocês. Então, se eu tirar essa pessoa, não vai ter certo tipo de serviço para vocês. Outra coisa, eu não tenho ninguém no mercado que faz o serviço que essa pessoa faz. Inclusive, vocês não tiveram interesse na época. Então é o seguinte, diante disso, vocês vão escolher se vai demitir a pessoa ou não. Legal. Vocês vão escolher. Maravilha. Você esclareceu, né? Daí, então, assim, opa. Exato. Aí que eu falei, vamos votar? Não, não precisa não. Nós entendemos a situação. Porque, assim, tem que ter essa clareza com o outro também. Exato. Né? Tem um livro que eu E li que eu tô administração. conectado com o outro, eu dependo do outro, eu preciso do outro. Não tem como fazer sozinho, gente. Ninguém faz nada sozinho. E eu vejo que o mundo, isso não é só no mundo empresarial, até no mundo também Exato. espiritual, tudo. Quero fazer sozinho. Não, cara, Ninguém o outro é contribuição, cara. O outro vai agregar, o outro vai transformar, porque às vezes aquela pessoa tem um ponto de vista que você não tem. Exatamente. Né? Eu até falava, né? E na época que começou um treinamento, o pessoal falava assim pro dono, cara, é melhor ter um bom por pouco tempo que um ruim pra sempre. Aí eu pagava a faculdade pro pessoal, mas Thiago, o cara vai embora. Eu falei, mas o tempo que ele tiver aqui, ele vai dar o máximo, cara. Ele vai fazer a diferença, vai dar uma ideia, fazer algo diferente. E é muito importante quando você contribui para o mercado. Quando você, não, vou pagar, porque pode ser que ele vá embora, mas o universo, o mercado está vendo a sua atitude. Né? E isso é ter, é ter visão, a tal da visão. Né? Enquanto eu estou aqui com esse pessoal, com essa equipe, eu preciso dar o melhor para eles, gente. Como assim eu vou dar o pior? Não. Como é que eu quero que o cara dê o melhor se eu não dou o melhor? Exato. Se eu não dou no mínimo as ferramentas, as condições. E o cliente interno, que é sua equipe, eles vão tratar seu cliente externo como eles são tratados. A gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem, né? Então, esse movimento de fazer o seu melhor, é isso aí. Esse é o segredo, né? E é pra vida, esse é né? o segredo. Tá desconectado, né? Tá tudo interligado. E quando você faz isso, você está contribuindo com o mercado, então retorna. Porque muitas empresas que têm esse olhar, é igual o negócio do Gustavo, eles têm uma escola, né? Um salão escola. E eles treinam o mercado inteiro. Muita gente que está lá aprendendo os cursos, eles vão para os concorrentes. E eles treinam, é o mesmo treinamento para a rede deles e para o mercado inteiro. Então, não existe isso. Eles têm um compromisso com o mercado. Então, acho que por isso eles são tão fortes, tão robustos, né? Porque você está numa visão muito maior. Você quer comer comida boa e não quer treinar o cara para fazer comida boa, não vai dar, ué. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Tanto que você vê, o maior dilema das empresas é o quê? Sucessão. Sim. Por quê? O cara tem um conhecimento, ele acha que não pode passar para o outro, porque o outro vai tomar o lugar dele. Sim. Cara, é besteira. Muita besteira, porque o conhecimento, as coisas não são suas. Elas estão lá para ser acessadas por todo mundo. A gente acha que inventou coisa, na verdade a gente só está rememorando coisas que já estão aí há milênios, não é nosso. Né? Então o conhecimento que às vezes a gente traz aqui, que você traz, eu trago, não é nosso. A gente está só relembrando coisas que estão no campo. Pro nosso ponto de vista, exato. Né? Às vezes a gente reforça coisas porque tem a ver com o nosso propósito, mas são coisas que a gente vai acessando no campo e trazendo, né? É isso aí, papo maravilhoso aqui no universo, como pode melhorar psicologia, empresa, tudo isso, porque é uma rede conectada, não tem como separar, né? A gente é um todo, né? Somos o todo, fazendo parte do todo também. Então, assim, cara, isso é muito bacana e é legal quando a gente começa a entender, compreender, né, o quanto isso faz a gente evoluir como seres humanos, né? Que existe ali o financeiro que faz parte, o relacionamento, o espiritual, o mental, tá tudo coligado, cara, não tem como se separar isso, né? E a gente vai ter na nossa plenitude, eu falo que a gente potencializa o melhor que a gente veio fazer na vida, que é viver. Vive o melhor da vida, né? Ô, Daniela, então a questão que você falou no bastidor interessante, que é transformar o sobrenatural em natural. Isso. Explica um pouquinho sobre isso aí. Então, isso é um projeto que a gente está construindo aí, tem vários parceiros, você vai ser convidado aí. Estou à disposição. Que é realmente trabalhar o sobrenatural, como se tornar um superhuman, um super-humano, né? Que isso precisa ser natural, porque a gente tem a gente só usa esses 5 sentidos, é só o que eu estou vendo, ouvindo, sentindo ou cheirando, mas tem todo esse conhecimento interno que a gente não está aproveitando, né? Nossas habilidades psíquicas, né? A nossa intuição, né? Feeling, pensamentos que passam, né? Coisas que eu estou percebendo às vezes enquanto eu durmo, entende? Ou enquanto eu estou em estado meditativo. Como
como trazer isso de uma forma muito mais potente para a sua vida. Então, isso aí é um projeto que está saindo da gaveta, né? Como se tornar esse super-humano, como viver o sobrenatural. Porque esse sobrenatural, ele precisa ser natural. Né? Eu até falo que é natural mesmo. É Porque as crenças, pontos de vista, julgamento vai fechando, mas a gente veio com a consciência mais expandida mesmo, né? E para você, o que é estado consciente? O que é estar no estado consciente? Isso, para você. Então, para mim é essa conexão assim com uma paz. É como se eu estivesse numa calma operacional. Porque lá fora, cara, tá um caos e vai continuar. Essa é boa. Entendeu? Verdade. Esse estado consciente tem a ver com uma calma operacional. Você precisa se manter centrado, né? Postura. Você precisa ter essa postura de centramento. Trazer para você essa calma operacional e lidar com o que está vindo. Não tem outro caminho, né? Porque eu não vou conseguir mudar nada lá fora. Eu não vou conseguir mudar minha mãe, né? Que às vezes as pessoas reclamam muito dos pais, né? Ou sua esposa, seu marido, seu filho, adolescente, ou seu chefe, ou seu colega de trabalho que é um pé no saco. Eu não consigo mudar essas coisas. Né? Então, o que eu consigo mudar é a minha forma de enxergar ou lidar com isso. E para conseguir fazer isso da melhor forma, a gente precisa dessa calma operacional. E trabalhar essa calma operacional é trabalhar esses seus sentidos, né? Que vão trazendo para você essa perspectiva do tipo, igual eu te dei o exemplo lá do meu filho, né? Quando eu consigo centrar e falar, tá tudo bem. Só não está de acordo com o meu objetivo, porque meu objetivo era que ela sentasse, usasse o talher, não derrubasse comida do início ao fim, aí ia estar lindo para mim. Só que isso é uma expectativa. Eu estou vivendo uma expectativa que eu estou jogando no outro. É muito louco, né? E nem falo pro outro muitas vezes, né? Então é muito louco. O Gustavo vai ver isso aí e vai falar, tomara que você melhore mesmo em casa, né? Que você falou lá publicamente. Agora eu tô no sal, viu, Thiago? Tá registrado. Agora tá registrado, eu vou ter que melhorar, vou ter que exercitar mais ainda a minha calma operacional. Que é isso, aí quando você traz isso e abandona uma expectativa... Fica leve, né? Fica. Porque a gente tem muitas expectativas em relação aos outros, principalmente as pessoas que a gente ama e que a gente de alguma forma depende ou precisa, igual eu preciso muito da minha mãe. E a minha mãe é a pessoa que eu mais confio para deixar meu filho depois do meu esposo, né? Então, por exemplo, eu tá aqui hoje, ele tá de férias, ele tá com a vovó. A vovó levou pro esporte, depois vai levar para jantar e etc, né? Então a gente tem muitas expectativas sobre os outros. E é interessante, né? Minha esposa tá lendo um livro do Osho, e eu tinha vontade de folhear ele, né? Que ele fala assim: dentro do nós existe o eu. Falando de relacionamento, né? Porque não é nós, é eu. E existe os momentos que é nós. Exato. Porque a gente quer que o outro seja um reflexo daquilo que eu quero que ele seja. Sim. E aí eu esqueço que existe o quê? Um ser humano ali. Exato. Com as suas crenças, suas expectativas, suas vontades. Com seus sonhos, emaranhamentos, as suas dores, as suas questões, do mesmo jeito. E aí fala que nesse momento que às vezes o casal se perde. Sim. Porque esquece do eu. Sim. Que é através do eu que vai surgir os nós. Sim. Achei interessante esse ponto de vista, né? Porque a gente percebe muito isso, né? Sim. E a gente tem que agora se preparar, acho que principalmente agora para 2025. Isso para mim é um pouco da intuição, do que eu tô vendo nesse processo com a ayahuasca também. Que as pessoas precisam se preparar internamente, sabe? Porque o caos vai aumentar. Então isso é uma oportunidade. E aí eu trazendo de novo aquela visão que eu te falei no início, que eu acho que isso é uma oportunidade. Externamente, às vezes as coisas ficarem um pouco mais agitadas ou, entre aspas, mais bagunçadas ou mais caóticas, é uma oportunidade para você se desenvolver como superhuman. Na Barra a gente fala que caos é bom pra caramba, né? O caos é mudança, né? Exato. Não é ruim. Porque movimento. As peças têm que se movimentar para que aquilo aconteça na sua vida. Exato. Isso é fato, não tem outro jeito, né? Exatamente. E a vida é sempre esse eterno movimento. Daniel, cara, que papo maravilhoso. Amei mesmo. Pena que a gente tem um tempo, né, cronometrado, mas já fica aí a oportunidade de você vir, poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos. O Gustavo também é um ser humano fantástico. Se quiser depois
assiste o capítulo dele lá, que acho que foi Vida Plena, coisa que a gente falou, bem legal. Maravilhoso mesmo, papo muito legal. Fala um pouquinho agora, vende seu peixe, fala um pouquinho do seu trabalho aí, então, suas redes sociais. Atualmente eu estou atendendo, né, como psicóloga, e vem muito, acho que por atração, vem muitas pessoas ressonância, que... Né? Por ressonância, é melhor, essa palavra é maravilhosa. Por ressonância e por abertura também, né? Vem muitas pessoas que participam das cerimônias com as medicinas, isso eu não faço em consultório, mas elas trabalham lá e trazem isso como conteúdo para trabalhar na terapia, que é muito rico, porque lá abrem-se muitas portas, janelas escancaradas, né? Vários nós são desdados lá, então tem muito conteúdo que eles trazem para trabalhar terapeuticamente, né? Então, atualmente é isso. Tem um outro projeto, que é esse projeto do Superhumans, de uma plataforma que a gente vai lançar, que é muito conectada com... Eu acho que lá você vai ter acesso a diversos conhecimentos, desde como me alimentar melhor até essas questões da espiritualidade, entendeu? Então, é uma plataforma realmente para as pessoas se sentirem completas. Expandir a consciência, né? É uma comunidade mesmo, onde vão ter pessoas falando de diversos assuntos que a gente precisa, né? Porque nós estamos dentro da Matrix, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu preciso cuidar de toda a nossa vida aqui, né? Aliado a isso, eu preciso realmente dar uma atenção muito grande para esse processo da minha abertura para a espiritualidade, porque eu acho que é isso que traz essa energia para eu ter uma vida muito melhor aqui, né? Estamos separados, a gente faz parte de um todo, né? Exato. Minha amiga, gratidão pelo bate-papo, pela contribuição. Eu que agradeço. Que Deus ilumine vocês aí, Amém. prosperidade. Vamos para a pergunta final, tá preparada? Tô, vamos lá. Então, vamos lá. Daniele, o universo, como pode melhorar? Bom, eu acho que a primeira coisa é você ser o seu melhor amigo, né? Olhar todas as suas questões, as suas dores, as suas dúvidas com amorosidade e com uma esperança mesmo de que aquilo é um caminho. Então a vida está te trazendo oportunidade. Então a gente precisa olhar para o que está me incomodando, para essas emoções que eu acho que está fora do lugar, que não está legal, com amorosidade, com esse senso de integrar. Eu preciso integrar aquilo, atravessar. Depois que eu integro, que eu passo por aquela dor, né, eu consigo atravessar e entregar, né? E aí a vida muda. Então é um olhar de amorosidade, de carinho e de amizade para o seu processo, para você. Minha amiga, gratidão, energias positivas. Pessoal, esse aí, papo maravilhoso, mais uma edição do nosso Universo, como pode melhorar, são infinitas possibilidades. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, abraço, fui! Tchau, tchau, gente.